Olá, paz do Senhor para todos. Sou a Nilza, sou da Igreja Bíblica Santíssima Trindade, nosso presidente, pastor Acácio Venâncio. Hoje nós vamos falar sobre patricistas ou patrísticas, né? Quem são? O que eles fizeram? Qual a importância deles, né? Como o nome bem fala, né? Patricitas, né? A origem do nome vem de padres, né? Padres significa pai, aí pai da igreja, tá? Quem são? Eles foram os homens que lutaram pela doutrina contra a heresia, né, que existia na época, e eles deram a fundamentação do pensamento cristão e da igreja do jeito que é hoje. Naquela época existiam homens muito inteligentes, muitos doutores, e até alguns homens muito leigos, mas que lutaram fortemente para manter, para dar o fundamento da doutrina do cristianismo, né, e de formar a igreja como base mesmo, não viver como uma comunidade, mas sim uma igreja, onde poderiam responder para os governadores da época. Esse período, patricitas, durou 7 séculos, né? Existiu um dos primeiros, foi o padre São Clemente, ele foi um papa, né? Ele foi um que lutou para o cristianismo ser como é nos dias atuais. Lutou contra heresias da época, né? Fica uma dica para que todos possam estudar um pouquinho sobre a origem do cristianismo, como que foi, o que eles tiveram que lutar, contra o que eles tiveram que lutar, né? E aqui, falando um pouquinho sobre o significado dessa palavra padre, que significa pai da igreja. Por que usar esse nome? Porque verdadeiramente, depois dos apóstolos, eles foram os homens, os pais da igreja que lutou pelos direitos da igreja, né? Que ele lutou pela fundação, por toda a base da igreja, da igreja cristã, pelo cristianismo. Então, podemos considerar que muitos deles não foram reconhecidos, catolizados, como dizem, né? Mas alguns foram, outros não. Uns não foram nem muito citados, mas existem vários livros sobre a história desses homens, a história deles, como eles lutaram, com qual foram as lutas que eles tiveram para manter a igreja e para constituir uma instituição, igreja, né? Então nós como cristãos, temos que estudar um pouquinho sobre essa origem para que nós possamos também passar para outras pessoas, porque muitas pessoas falam, a origem católica, que é isso, aquilo outro, mas se não fossem os padres daquela época que se revoltaram pelas heresias que eram pregadas naquela época, que lutaram contra aquelas doutrinas errôneas que tinha naquela época, se não fossem por eles, se não fosse eles se levantarem no meio de 36, tinha 36 doutores e 17 lutar por nós, lutar pela igreja cristã, não existiria a igreja formada como é atualmente. Provavelmente até existiria sim, porque Deus levantaria outros homens, né, para manter aquilo que ele queria como igreja, né? Então fica a dica para que todos venham a estudar um pouquinho mais sobre esses temas que nós temos, né? E é eles que também a gente pode falar que eles usaram a fé e a razão, né? A teologia e a filosofia, tá? Então vamos estudar um pouquinho também sobre isso, a fé e a razão também, que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E a razão e a fé sem a razão também é morta, né? Sem ação, sem a atitude, tá bom? Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo.